brothers and sisters, Big Sister falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos à Grande Irmã, essa nova realidade paralela onde guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. mais uma vez, graças a Deus, não estou sozinha hoje neste dia, nessa gravação de episódio. Os nossos últimos episódios foi feito sem convidado, mas hoje teremos uma convidada muitíssimo especial, que é ninguém mais, ninguém menos do que a autora Tio Guerra, que é a autora do livro de fantasia e ficção científica Desumanos, que foi publicada pela editora Madrepérola em 2019. A Madrepérola, para quem me acompanha nosso programa no Leia Preta Leia, é uma parceira de anos do canal já, e ela está sendo a parceira desse episódio. E se você faz parte do Clube de Leitura Grande Irmã, você sabe que Desumanos foi a nossa leitura do mês de abril, onde a gente falou sobre Anne, Aniel e todas as coisas excepcionais desse livro. Vamos conversar, bater um papo, né, com essa autora hoje, e vamos fazer algumas perguntas sobre o livro, sobre a autora, mas também, principalmente, sobre o livro. Mas, antes da gente realmente começar a nosso podcast e a Tio entrar aqui, quero aproveitar para convidar você que está me ouvindo, meu caro ouvinte, né, que coisa pareceu o programa de rádio agora, para vir fazer parte do nosso clube, a Grande Irmã, para o mês de junho, a nossa próxima leitura. Não vou revelar quem vai ser a próxima leitura, mas a próxima autora, eu acho que eu já posso dizer, que é Margaret Atwood, será a autora da nossa leitura do mês de junho. Então, venha fazer parte no link desse episódio aqui, aonde você estiver ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube. Eu vou colocar o formulário para você se inscrever. Então, venha fazer parte do nosso clube de leitura de mulheres na ficção científica. E, depois dessa introdução enorme, quero pedir que você que está me ouvindo, sente aí, pegue seu cafezinho, ou pegue aquela pia cheia de louça para lavar, ou aquele box cheio de limo que você tem que esfregar. Aproveita esses minutos que virão e aproveita essa conversa, esse bate-papo que eu vou ter com a Tio Guerra, para você aproveitar e fazer suas outras coisas aí, porque eu sei que a louça na pia não vai se lavar sozinha, não é? Então, vamos a conversar com a nossa convidada. Então, Tio, seja muito bem-vinda ao nosso podcast A Grande Irmã, que é o podcast quinzenal, sai semana sim, semana não, vinculado ao Clube de Leitura de Mulheres na Ficção Científica, que você, né, foi a nossa autora de abril, nossa autora do livro de abril com Desumanos. E aí eu quero te perguntar, então, Tio, quem é você nessa galáxia? Eu acho que eu me vejo como mais uma estrelinha nessa galáxia, né? De tantas, sou uma pessoa comum, normal, assim, no sentido de que tem tantas como eu, né? Mulher que se desdobra em mil para dar conta de tudo, né? Mãe, tenho 2 meninos, casada, com... meu marido é meu namorado desde que eu tinha 16 anos, né? Então é uma história de amor longa. Filha, né, da Deise, do Gicael, irmã do Tiago, tia da Yasmin, da Nicole, ou seja, né, aquela coisa muito família, né? Eu sou, dá para perceber, eu sou essa pessoa muito família, né? Eu gosto muito de estar com os meus filhos, com meu marido, não sou muito de sair de farra, de festa, eu sou mais caseira, né? Então, quando eu saio é com a família, eu me digo até um pouco antissocial, porque eu não gosto tanto de agitação, né? Eu sou mais quieta, sou mais calada, gosto de escrever exatamente por isso, né? Porque eu sou mais, não sou tanto de falar, né? Sou mais de escrever. E, de uma forma geral, eu me considero mais uma, né, nesse universo todo. E, assim, falando da trajetória, né, eu me formei em enfermagem inicialmente e fui funcionária do Ministério da Saúde durante muitos anos, mas eu acabei pedindo afastamento, né, porque eu não me sentia no lugar certo,
e me afastei do ministério, hoje eu estou com licença, e comecei a escrever depois disso, né, nesse sentido. Naquele momento Marília Gabriela, né, que você já adiantou, e aí eu vou mudar a pergunta, né? Então, tio, a pessoa falando por tio, a autora. Quem seria tio, a autora, a escritora? A tio escritora é aquela que está sempre querendo se desafiar e aprender, né? Ela até tem muita dificuldade de se considerar escritora, né? A autocrítica da tio pessoa para tio escritor é muito forte. Ela se considera, né? Aquela aprendiz de escritora, que ela está querendo sempre evoluir e aprender. Mas por que você não se considera escritora? É porque eu acho que o título é muito pesado? Tem tantos nomes tão fortes na nossa literatura, né? A gente tem escritores muito de peso, realmente. Quando você lê um livro desses escritores, eu não sei, eu vejo que ainda tem um caminho tão grande para chegar lá. E aí, como eu sou muito exigente nesse sentido, comigo mesma, eu não quero entregar qualquer coisa, né? Então, eu quero aprender, eu quero sempre estar evoluindo para trazer o melhor. Então, é nesse sentido que eu não me considero ainda escritora, sim, em processo de, né? Nesse processo de aprendizagem. Eu não sei se um dia eu vou me considerar, eu vou chegar nesse nível, porque a gente sempre acha que tem algo mais para aprender, e, na verdade, a gente sempre tem algo para aprender, né? Acho que se você saber tudo, não tem graça, né? Então, a gente está sempre nesse processo de evolução. Mas é nesse sentido de ter sempre mais o que aprender mesmo. Eu fico me perguntando se Machado de Assis alguma vez falou isso. Eu não sei. Eu acho pois é, né? Será que... Com certeza. Virou e falou, escritor? Eu não. Eu escrevo, né? Eu sempre costumava dizer que eu brinco com as palavras, né? Eu gosto de viajar na batatinha, brincar com as palavras. Para mim é mais nesse sentido. E, de certa forma, tira um pouco do peso também, né? Daquela coisa de você... eu tenho que escrever profissionalmente. Eu acho que quando você bota esse peso, vira uma coisa meio mecânica. Então, eu gosto de escrever quando eu estou com vontade, de brincar com as palavras mesmo, de tentar achar as palavras certas para aquele sentido. Então, eu gosto de fazer a coisa mais leve, assim. Entendi, mas eu acho que talvez tenha alguma coisa da nossa cultura, porque a gente às vezes acha que o autor e o escritor é uma pessoa, assim, uma coisa além, né? Tipo, uma entidade. E é o que você disse, às vezes a escritora, a Tio Guerra é uma pessoa normal, né? Mãe, né? Mãe de família, tem seu marido, tem sua vida, e de vez em quando ela escreve. Exatamente. Profissional ou não profissionalmente, né? Mas eu acho que tem um peso mesmo de você se admitir escritor. Então vamos para um bate-bola assim, muito Marília Gabriela, que eu estou numa vibe muito Marília agora. E aí fala pra gente um estado de espírito seu agora. Estou cansada. Falar assim. Normal. Mãe de 2 filhos é normal, tá cansada. Aquela coisa que vem no momento, assim, olha, cansada. Porque é tanta correria, né, no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu estou me sentindo realizada. É aquela coisa de realização de estar fazendo hoje o que eu realmente gosto de fazer. Uma cor. Azul. Um livro. Nossa, essa é difícil, né? Porque, nossa, a gente lê tanto, mas uma coisa que assim, primeiro que me veio à cabeça foi Toda a Luz que Não Podemos Ver. Não sei se você já conhece, do Anthony Doerr, né? E eu fico encantada com aquele livro. Não li ainda, mas ele é... A sutileza, a construção, eu adorei. Né? Um livro bem, bem forte e, ao mesmo tempo, delicado. Né? A sutileza com que ele constrói os ambientes é incrível. E um filme? Adoro filme. Todo domingo à noite a gente assiste filme em família com as crianças aqui. E um que também me vem à cabeça, que eu assisti há muito tempo, é A Espera de um Milagre. Amo esse filme.
Eu chorei horrores, horrores, horrores de soluçar o filme inteiro, mas eu acho um filme incrível que passa a história. Ele é baseado no livro do Stephen King, que também é lindo, né? Na hora, não vamos dar spoiler, né? Mas no final, realmente. E aí, saindo do nosso bate-bola, né? E aí você me falou, assim, da questão da gente ler tanto. Então, como é você como a leitora, a tio a leitora? Porque eu sei que para a gente escrever, você precisa colocar muito para dentro para depois conseguir colocar para fora. Eu não posso dizer que eu sempre fui uma leitora, né? Eu acho que a gente tem um pouco disso, os adolescentes, a gente acaba não lendo tanto, eu não sei se por a gente ser forçado a ler determinados livros que às vezes a gente não gosta, a gente não descobre o nosso gosto literário. Então, eu, adolescente, eu não lia tanto, fui começar a ler mais ali pelos meus 18, 19, que aí eu comecei a ler aquilo que eu gostava e eu fui entender que não existe um mau leitor. Existe aquele leitor que não descobriu o seu gosto literário. Quando você descobre, você não tem, a leitura ela flui, porque você entra naquele mundo e ele te pega de um jeito que você não consegue mais largar. Então, eu comecei a ler, e aí eu sou realmente uma leitora, eu gosto, eu leio um pouco de tudo. Tem um estilo que eu não costumo ler, que não consegue me pegar, que é a biografia. Talvez por eu não ser uma pessoa tão curiosa sobre a vida dos outros nesse sentido, então eu não consigo, eu tento, mas chega um tempo eu já começo a me desligar e não leio tanto, e a autoajuda. Eu não costumo ler. Mas, fora isso, eu leio de tudo, né? De livro de receita, apesar de eu não cozinhar, de bula de remédio. Eu leio tudo, todos os estilos, do drama ao terror, à fantasia. Mas, realmente, o que eu mais gosto é a fantasia. Se puder escolher entre, eu tenho 3 livros para você ler, esse aqui é fantasia, eu vou na fantasia. Então, acho que por isso também que eu fui para o lado da fantasia para escrever Desumanos. Mas, e tem algum autor ou autora de fantasia que seria o seu favorito, ou algum que você leu mais? Tipo assim, li tantos livros desse autor. Assim, a fantasia, às vezes, normalmente são trilogias, né? Normalmente não vem um livro só. Acaba sendo mais, tem mais as continuações, mas um livro que me pegou muito, que até eu servi um pouco de inspiração, foi o livro dos Jogos Vorazes, né? A trilogia dos Jogos Vorazes. Sim, você é eu gosto. Uma pessoa que me fala nesse podcast presencialmente, que me fala que eu tinha um pouquinho de nojinho dos Jogos Vorazes. Mas você é a segunda entrevistada aqui, a segunda pessoa que me fala que adorou os Jogos Vorazes. Então, realmente, já é a segunda pessoa e agora eu vou ter que ler. Mas, assim, no sentido de como a autora traz, através da ficção, da fantasia, daquele mundo que ela criou, mas coisas da nossa realidade, entendeu? Os Jogos Vorazes a gente vê acontecendo nos dias de hoje, né? Um reality show em que as crianças têm que se matar, então é um negócio surreal e as pessoas ficam assistindo, né? O culto ao externo, ao culto à aparência física, às desigualdades sociais, então tudo isso ela traz no livro. Então essa questão de se trazer essa reflexão, você tem que ir além do livro, né? Você extrapolar as páginas do livro e enxergar além daquele mundo criado e trazer aquilo para a nossa realidade. Isso te gera uma reflexão. Então, nesse sentido, eu acho que Jogos Vorazes me fez pensar e me fez enxergar muitas coisas do mundo real. A fantasia tem esse poder, assim como a ficção científica, né, de você criar um universo, que aí o autor se expande, né, para criar um universo paralelo, mas, ao mesmo tempo, vai dando umas agulhadas na gente, com base em coisas muito reais. Eu sou fã de Big Brother, tá? Isso, inclusive, é uma briga lá em casa, mas por causa da cultura do sofrimento mesmo. E eu lembrei, quando você falou dos Jogos Vorazes, você achar legal, colocar... Obviamente, não é a mesma coisa, mas não deixa de ter um sofrimento. É o paredão, é a xepa, que a pessoa fica ali semanas comendo uma comida muito inferior ao pessoal que está no outro. Então, Jogos Vorazes é isso, né? Entretenimento puro, baseado no sofrimento de outras pessoas. Sim, é isso que a gente fala, ele extrapola, né? E o fato dele extrapolar é que te leva a essa reflexão, porque não teria como você fazer um livro as pessoas assistindo um Big Brother, porque ali, né? Mas o fato de ser crianças tendo que se matar, seja, um negócio que já extrapola e as pessoas estarem assistindo, você traça um paralelo a coisas que a gente vê, né, hoje, como nesse sentido. Você vê lá pessoas sofrendo, um nível de sofrimento diferente, né? Mas você está lá assistindo, a gente está rindo, a gente está curtindo, está torcendo, aí você escolhe né?
os seus personagens, né? Porque aquilo ali tudo são personagens, né? Cada um ali começa a interpretar um personagem também. Mas eu já gostei, porque agora eu vou ser obrigada a ler a trilogia, porque já é a segunda vez. Eu tinha um pouquinho de nojinho mesmo, né? Porque é uma leva de livros de fantasia de 2012, pouco para cá. Você me disse assim que você não gosta muito da palavra de escritora, mas que você gosta de brincar com as palavras. Então, quando foi que você começou esse trajetório de brincar com as palavras? Escrever mesmo, eu até brinco que eu acho que desde que eu me alfabetizei, eu comecei a escrever, na verdade, todo mundo, né? Se alfabetiza, você começa a escrever. Mas eu sempre, como eu não sou muito de falar, a escrita acabou sempre sendo uma fuga, né? E eu não sou de falar, inclusive, assim, vou conversar sobre alguma coisa que está me perturbando, de ter uma pessoa com quem você desabafa, bota para fora, eu não sou. Eu acabo que fica tudo na minha cabeça. E claro que isso, em determinado momento, sobrecarrega, né? Aí, para escrever, quando eu tava, assim, quando esses momentos em que a cabeça está muito cheia, a escrita veio como uma forma de eu desabafar. Então, eu pegava e ia botando no papel o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, e isso me ajudava a entender aquele sentimento, a reagir. E claro que não eram textos para sair, né? Para as pessoas lerem, aquilo era uma coisa para mim. Então, muita coisa, consequentemente, foi jogada fora. Eu, adolescente, às vezes eu pegava o papel e saía escrevendo, depois eu amassava e jogava fora. Mas, de certa forma, nisso eu estava treinando e praticando a forma de escrever, de botar as palavras no papel. E quando eu ia, por exemplo, se eu brigasse com meu pai, por exemplo, às vezes eu não conseguia falar, aí eu escrevia a cartinha e entregava para o meu pai. Meu marido, né, que a gente namorou desde adolescente, a gente namorou um longo período à distância. Então, toda semana era carta, via correios, na moda bem antiga. Eu escrevia 10 folhas de carta para ele toda sexta-feira. Coitado, tinha que ler tudinho, porque se não lesse, eu ia saber. Então, eu sempre estava escrevendo. Então, eu sempre gostei de escrever, mas eu não sabia escrever. Não de forma técnica, de forma a parte profissional da coisa, porque quando você passa a aprender e estudar sobre escrita, é que a gente entende o quanto que é difícil escrever, que não é só sentar a folha em branco ou o computador, a tela do computador e sair jogando ali palavras, não é assim que funciona. Então, eu comecei a me questionar se eu conseguiria transformar esse meu gosto pela escrita em um livro, né? Mas eu não sabia como fazer isso. E como eu falei, eu sou muito autocrítica, eu não me conformo em entregar qualquer coisa. Então, eu falei, não, mas antes de eu fazer isso, eu só preciso aprender. E aí eu fui atrás do conhecimento. Eu fui atrás dos cursos, eu fiz curso de escrita criativa, fiz curso de oficina de romance, fui estudar para aprender a colocar isso na forma, nas técnicas narrativas mesmo. E isso mudou até a minha visão de leitora. Porque hoje, quando eu leio, eu consigo enxergar as entrelinhas do texto, eu consigo ver que o autor, cada palavra que está ali não está à toa, foi pensada para estar ali, cada vírgula foi pensada para estar ali naquele momento, para dar um ritmo, né? Ou tirada, às vezes a gente até deixa de lado algumas regras gramaticais que a literatura permite isso para poder dar esse fluxo, esse ritmo, essa fluidez do texto. Então, tudo é muito pensado. E aí eu fui aprender isso para, então, começar a escrever. E enquanto isso, eu fui criando a ideia, né, a construção da história na minha cabeça e fui escrevendo ao mesmo tempo em que eu ia aprendendo. Então, isso fazia com que eu também voltasse muitas vezes, porque eu já estava lá na frente na escrita, eu aprendi alguma coisa, fiz errado, aí eu voltava, ia reler para reescrever tudo de novo. Então, foi assim que foi nascendo a parte escritora mesmo, mais profissional, digamos assim, veio do estudo, né, desse gosto inicial, dessa vivência com a escrita pessoal para se transformar em algo técnico para trazer o livro e qualquer outra escrita nesse sentido.
E tem algum exercício de escrita que você costuma fazer, ou costumava fazer, que te ajudou, por exemplo, no Desumanos? Tem, os cursos, assim, a gente tem várias técnicas, né? Por exemplo, você pegar uma imagem e, a partir dali, você criar uma história, né? Você pegar uma simples situação, por exemplo, você vai num restaurante e observa alguma coisa, uma mesa, você observa os trejeitos, um casal conversando, e dali você cria o que será que eles estariam conversando, o que que aconteceu, e você cria a história. Então, ou o início de uma música, né? Você pega uma música, e dali você cria a história com aqueles personagens da música e você desenvolve a partir dali. Então, tem várias atividades que a gente pode fazer para estimular essa parte criativa e exercícios aquela coisa mais técnica, técnica narrativa mesmo. É engraçado, eu nunca fiz, eu quero muito fazer esses cursos de escrita criativa, né? Não que eu necessariamente vá virar escritora, mas eu acho que até para ajudar, agora que você disse que ajuda, inclusive, a ler, né, e a interpretar, e eu, como uma pessoa que faço a resenha de livros, né, às vezes a gente não está interpretando direito, ou às vezes é uma técnica narrativa que a gente acha chata, mas não é chata, é porque havia uma intenção ali. Né? Às vezes a gente fala assim, o livro é muito arrastado, mas na verdade não é, porque tem uma intenção do autor. Do porquê, né? Isso ajuda muito, me ajudou muito e com certeza ajuda, porque a gente tem uma outra visão, a gente passa... Tem até um livro que acho que é Como Ler como Escritor. Ele é um livro muito bom, eu tenho ali, depois eu até mostro. Ele ajuda muito a você entender, às vezes, esses detalhes que o escritor joga ali, a gente acha que é sem querer, ou que é ao acaso, mas não é, de propósito. E aí, quando você vai ler, você começa a prestar atenção nisso. E ela usa vários livros clássicos, né, como Metamorfose, e aí ela traz esses livros e vai mostrando, e você pensa assim, caramba, eu nunca prestei atenção nisso, eu li o livro e não me dei conta, e aí isso vai te desenvolvendo esse olhar crítico e passando a ler, não só como leitor, mas entendendo a intenção do escritor, de botar aquelas coisas naquele momento, daquele jeito. E você falou que você trabalhava, né, para o governo e tal, tirou licença, você está vivendo de escrita hoje? Ou você está desempenhando outras atividades aí? Eu fico pensando, é possível viver de escrita nesse Brasil? Eu quero encontrar alguém que me fale, sim, estou vivendo da minha arte, do meu trabalho. Não serei eu a dizer, serei essa pessoa. Eu também espero que um dia eu se encontre, porque isso dá esperança, mas não serei eu. Infelizmente, não estou vivendo de escrita. Na verdade, do livro em si, eu praticamente posso dizer que eu não recebi nem um tostão, assim, né, real, tirando o investimento que a gente faz. Então, é um ofício muito difícil, acho que especialmente no Brasil. Eu não sei, eu acho que até existam pessoas que consigam viver de escrita, mas você tem que ter um número de leitor muito grande para você poder dizer assim, o livro me sustenta, eu posso viver disso e só escrever. E acaba que as pessoas buscam outras alternativas, né? Não só escrita literária, escrita de livros, mas vai para a parte de redação, de escrita de blog, né? De ensinar a escrita para poder conseguir ter alguma renda. Então, isso também é viver de escrita, de certa forma. Você usa a sua técnica, o seu conhecimento e ganha em cima disso. Mas, assim, para a venda de livro, você tem que ter um número muito grande, porque, na verdade, assim, o livro ele é um produto barato, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um produto que tem uma cadeia muito grande em volta na produção desse produto. Sim. Tem muitos profissionais envolvidos ali, né? Tem o editor, tem o revisor, tem o preparador, tem o capista, tem o diagramador, tem o autor, a pessoa que vai fazer a marketing, verdade. Tem o marketing. Então, daquela parcela de um livro de R$50, ele tem que sair uma pizza com vários pedacinhos para dar para pagar todos esses envolvidos na produção do livro. E o do autor é 10%, né? Então, digamos, um livro de R$50, você vai receber R$5. Então, imagina a quantidade de livro que você tem que vender para
dizer assim, o livro, a venda do livro me sustenta. Então, não sei, autores aí, né, Eduardo Spohr, Karina Risse, talvez esses autores nacionais hoje, que já tenham vendido uma quantidade grande, possam dizer que vivem de livro. Mas acho que a grande maioria não, porque é muito difícil você conquistar, você chegar até esses leitores. Muita gente ainda não valoriza a literatura nacional. Então, se você tem um livro estrangeiro que está lá, best-seller, que vira série na Netflix, que vira filme, que não sei o que, todo mundo está falando, e você tem um autor nacional, então as pessoas vão, eu tenho R$50 para comprar um livro, o que eu vou fazer? Vou comprar o livro do autor falado, né, da Netflix, vou lá na Julia Quinn, que tem lá a série na Netflix, vou no Jogos Vorazes, vou no Game of Thrones e sei lá mais o quê. Então, é difícil você conquistar esse espaço. Eu penso que também esses autores que vendem muito, igual você falou, Julia Quinn, né, que está no hype agora, o Colin Hoover, ou o próprio Stephen King, é porque eles meio que criaram uma fórmula, né, para os seus trabalhos e tem aquela coisa dos contratos de editora, que o cara tem que publicar um livro por ano. E aí vai repetindo. Então, assim, eu estava vendo a Colin Hoover, né? A Colin Hoover é uma autora jovem, ela é mais jovem do que eu acho que ela tem 20 livros publicados já. Eu acho que ela publica 2 livros por ano, Stephen King 1 livro por ano, a Julia Quinn 1 livro por ano. Acho que é uma máquina de moer gente também, né? Esse mercado editorial, assim. Para o autor viver disso mesmo, acho que ele tem que criar uma fórmula perfeita, tipo um Agatha Christie, né? E que não necessariamente vai ser genial, que a Agatha Christie era, mas não necessariamente todo livro que o autor publicar vai ser genial, mas ele tem um grupo de leitores ávidos, porque são leitores daquele autor. E aí essa pessoa, qualquer livro que o autor publicar, ela vai comprar, mesmo que o livro não seja maravilhoso. Exato. O grande mistério é você conseguir chegar nesses leitores, né? É você conquistar esse seu público leitor, e isso é que é bem difícil. Isso é que exige, né? A gente tá na internet e você tem que fazer o marketing, porque o autor independente ou o autor nacional de pequenas editoras, ele tem que trabalhar para fazer o seu próprio marketing. Aí você tem que produzir os seus conteúdos, você tem que ir lá fazer o leitor te conhecer. Isso te gera mais tempo, te pega mais tempo, que é uma coisa que você estaria escrevendo, você está fazendo uma outra atividade. Então, é complexo, mas não é tão simples, né? Eu imagino, ainda mais para uma pessoa como você, que diz que não gosta muito de falar, que não gosta de aparecer. Exatamente. E recentemente eu estava no seu Instagram, né, que eu te sigo, e aí você fez um textão nos stories, vários, falando justamente disso, que você ia começar a publicar stories em textos, porque você tinha que publicar, que a gente sabe que tem que publicar, virou uma obrigação, mas você não estava sabendo como fazer. Exatamente. O abrir no stories. E eu também não acho que existam tantos autores estrela, a pessoa que é autor e, ao mesmo tempo, tem uma super desempenho na frente das câmeras. Acho que a maioria não, né? E vai muito da personalidade de cada um também, e isso é uma coisa que para mim é muito difícil, eu não vou negar. Esse autopromover, esse se vender, para mim é complicado. Essa timidez, essa forma de me botar na frente da câmera. E aí, quando eu estava tentando fazer isso, nessa obrigação de dizer, é obrigatório que você vai fazer Instagram, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e vira um monte de regra, e aquilo acaba sufocando também, porque se a pessoa não se sente à vontade em fazer aquilo, vira um sofrimento. Exatamente. E era isso que estava começando a virar um sofrimento. Eu falei, quer saber? Eu larguei o meu emprego federal porque aquilo me fazia sofrer, para eu vir para uma coisa que está me fazendo sofrer. Então, não fazia mais sentido para mim. Então, beleza, eu vou fazer, mas agora eu vou fazer do meu jeito, não do jeito certo ou errado. E que não necessariamente esse esforço todo vai ter retorno em termos de venda de livros, exato, de angariar novos leitores, de criar esse fã-clube, né? Às vezes esse esforço é o mesmo, fazendo a questão dos bookgrams, né? A gente faz porque a gente gosta, a gente ama a literatura. Mas eu vejo como é difícil, entendeu? Você angariar público, ainda mais no nosso país, onde a literatura ainda tem essa carga, né? Uma questão de muitas pessoas pouco alfabetizadas, o livro ainda é visto muito como supérfluo, que eu acho que, inclusive, é um problema para o autor brasileiro fazer dinheiro, né? É o que você falou, além de concorrer com os internacionais, que a pessoa vai comprar porque está na internet, está na Netflix, a série. Muita gente compra livro hoje porque a Netflix faz uma série, né, sobre.
E você ainda tem que concorrer com esse preconceito, como, por exemplo, apareceu um menino esses dias, até te citei lá no TikTok, falando que não existia fantasia, autor nacional não sabia fazer fantasia e ficção científica. E eu tinha pelo menos uns 10 na minha cabeça, entendeu? De você até Inácio Loyola Brandão. Como que a pessoa vem de me dizer, um menino de 19 anos, não sei nem por que a gente está dando atenção para ele, né? E o problema dessas pessoas é que a gente fica dando atenção para elas. Vim dizer que não adianta, o autor nacional não sabe escrever fantasia. É muito o preconceito, né? Aquela ideia que já tá fixada na ideia das pessoas de que a gente não tem, né? Porque muitas vezes esses adolescentes estão acostumados com os autores clássicos, que a linguagem é diferente, são incríveis, né? Autores, mas não atinge mais essa juventude, porque há uma linguagem diferente, o jeito de não falar. Não atingia nem a gente, né? Quando a gente era adolescente. Pois é. Mas quem nasceu em 2004 agora? Com a era da internet, com o internantês, com o jeito que eles falam no WhatsApp, que você não entende nada. Eu vou ler pro meu filho, eu falo, gente, o que você está escrevendo que eu não estou entendendo nada? Então, é diferente. Aí eles acham que aqui não tem, mas se eles tivessem, assim, abrissem a mente para encontrar esses autores, e é daí que vem a importância muito grande dos bookstagram, dos youtubers, que trazem essa literatura, que fazem essas resenhas, como você e tantos outros aí, que dão esse incentivo para os autores nacionais, porque é daí que a gente consegue esse espaço de chegar a alguns leitores, sabe? Eles dizem assim, poxa, legal, não conhecia, poxa, nossa, falando sobre isso, vou ler, vou ver, vou procurar saber, e é esse o espaço que a gente tem para ir conquistando esse público também. É quase como uma luta para mostrar que a literatura brasileira não morreu no século XIX, né? Exato. Existem coisas extraordinárias do pós-guerra para cá e nascendo agora, né? E aí acho que é uma chave boa para a gente começar a falar sobre ele, né? Desumanos. Eu acho o título maravilhoso, que é entre parênteses, né? Que foi a nossa escolha para... Agora, nesse momento que a gente está gravando, a gente ainda está lendo Desumanos no Clube. E aí eu fiquei me pensando o seguinte, você falou que você é leitora e que você ama fantasia. E essa leitura da fantasia foi uma das motivações, assim, quais foram as motivações para Desumano nascer? Nossa, então a gente vai voltar na história do meu nome agora. Já que você falou do meu nome, mas nós vamos voltar na história do nome, porque... Maravilha, sabia que tinha alguma coisa aí atrás, sabia. A grande inspiração, a grande motivação da história de Desumanos é a história do meu próprio nome. Foi daí que surgiu a primeira faísca, assim. E aí eu tenho que contar a história do meu nome, né? O meu nome, na verdade, o nome é Thylre, Thylre. Aí, para facilitar, todo mundo começou a chamar tio, e ficou tio, muita gente chama tio, né? Até para facilitar a situação. A minha mãe, ela é filha única, e ela tinha um amiguinho imaginário que ela chamava de Thylre. Aí a minha avó contava muito essa história, minha mãe tinha 4 anos, né? Então, quem leu Desumano vai perceber. Aí a história, né? E aí a minha mãe... né? Isso. E aí a minha mãe falava com a amiga imaginária, minha avó tinha que botar prato na mesa, tomar banho, ela conversava, ela brincava, Thylre para lá, Thylre para cá. E aí teve uma vez que a minha mãe é carioca, ela morava ali no Flamengo, perto do Largo do Machado, e ela estava ali no Largo do Machado brincando. E isso é a minha avó que contava, porque a minha mãe era muito pequena ainda, ela tinha uns 4 anos. E aí ela se afastou, fez o gesto de abraçar alguém e voltou chorando para a minha avó. Aí a minha avó perguntou o que houve. Ela falou assim, não, porque a Thylre veio se despedir porque ela foi embora. Ela disse que ia embora e não ia mais voltar. E aí depois disso, realmente, ela parou de falar, de conversar. Mas tinha quantos anos que isso aconteceu? 4 anos. Mas quando a Thylre foi embora, ela tinha 4 anos? Ela tinha 4 anos, isso. Aí, realmente, depois disso, ela parou. Só que aí a minha avó continuou contando a história, porque ela achou, né, super inusitado, interessante. Ela continuou contando essa história e minha mãe foi crescendo com o nome na cabeça. Aí, quando ela casou, engravidou, ela falou, não, meu filho vai ser Thylre, porque ela não sabia nem se ia ser menino ou menina. Meu pai gostou e ficou Thylre.
Então, quando eu conto essa história, sempre que eu contava, as pessoas perguntam, né? Tem aquela curiosidade, qual a origem do seu nome? Eu falo, gente, eu não sei, é a imaginação da minha mãe é muito criativa. Aí eu acabava tendo que contar a história de onde surgiu o nome. E as pessoas ficavam encantadas, assim, quem é espírita, então, né? Já leva para o lado do espiritismo. Né? Foi por isso que eu perguntei, porque eu sou espírita e para mim, na verdade, a interação de Iris e Aniel, para mim, era totalmente guia, né, espiritual. E aí, em algum momento, deixa de ver, não porque cresceu, mas porque a entidade precisa fazer outra coisa, né? Uhum. Aí, eu não sou espírita, eu sou católica. Não, a minha mãe, ela é psicóloga, então a minha mãe sempre levou para o lado da psicologia. Aí ela falava, não, isso é porque eu era filha única, então tem lá a parte acadêmica, então cada um vai dando uma interpretação diferente, mas no fim das contas, todo mundo ficava encantado e criava aquela história. Eu via que cada um dava uma interpretação e vinha uma história diferente daquela. Aí eu ficava, gente, será que dali não tem como eu criar uma história, né, a partir disso, uma ficção mesmo, ir por um lado totalmente diferente que seja, ver o que sai disso. E aí, quando eu fui fazer os cursos de escrita criativa, um dos cursos que eu fiz foi a oficina de romance com uma escritora, a Carola Saavedra, e eu escrevi, a primeira coisa que eu escrevi foi o prólogo do livro, né, que é a história, né? E aí eu escrevi e aí dei para ela ler. Aí ela falou assim, não, legal, mas para onde você vai daqui? Aí eu falei, não tenho a menor ideia. Aí ela começou a dar ideia, falou assim, não, porque aí eu tenho um livro que eu li que a menina era esquizofrênica. Eu falei, Carol, aí você vai arrumar um problema com a minha mãe, porque eu vou dizer que a minha mãe é esquizofrênica, não dá. Aí não vai ficar bonita essa história, não. Aí tá, não, a gente não quer transformar uma história linda de infância num conto de terror, na verdade. Né? Se a criança fosse esquizofrênica, né? E de repente, Desumanos ia virar uma história de terror, né? Pois é, já pensou? Aí eu falei, não, vou arrumar um problema familiar, não vai Mas dar são certo. Inúmeras possibilidades, inclusive. Sim, só de você pensar né? que poderia realmente virar um conto de terror dessa. Poderia. Mas você tem razão, sua mãe ia ficar com ódio mortal. Eu dei esse nome para você, para depois você vir falar que eu era esquizofrênica. Também, não, a pessoa ia arrumar um problema familiar. O Natal estava acabado, os natais de família, meu Deus. Então, eu falei, aí eu comecei a tentar ver o que eu poderia criar a partir dali. Aí, um dia, eu assistindo alguma dessas notícias horríveis que a gente vê todos os dias na televisão, aquilo me chocou, eu não me lembro nem o que era. Eu sei que aquilo me chocou e eu falei, meu Deus, a gente está realmente, o fim do mundo, né? Os seres humanos estão cada vez mais desumanos e tal. E eu comecei conversando com meu marido, a gente falando sobre isso. Aí, coincidentemente ou não, eu fui no mercado. E eu tenho essa mania. O fato de eu ser mais calada me faz muito observadora. Então, tudo eu estou observando, eu estou olhando. E eu estava no mercado e eu vi duas mulheres conversando e uma falando, eu não sei, não peguei o início da conversa, né? Peguei a história já andando e a mulher falou assim, isso é o fim do mundo. Aí me ligou pelo que eu estava pensando já. E a outra respondeu, nada, menina, isso o mundo vai continuar existindo, são os seres humanos que vão deixar de existir, porque é o fim da humanidade. Aí, nossa, cada uma mais, assim, romântica do que a outra, né? Tipo, né? Não, menina, o mundo vai acabar, não. Todo mundo vai morrer. Que consolo, né? Tá, para você ver como é que tá a imagem, né, da situação. Aí eu falei, ótimo, encaixou com o que eu estava vendo. Aí eu comecei a pesquisar o que é a humanidade, o que é a natureza humana, o que é, né? Aí fui indo para o lado da razão, da emoção. Aí nisso você vai fazendo um link uma coisa com a outra, né? Você pesquisa uma coisa, aí chega a outra, aí você vai pesquisar outra, e aí nisso a história vai se criando. Eu comecei a ler livros de inteligência emocional, de neurociência, e aí acho que aí foi que começou a entrar esse toque da ficção científica também na história, porque aí eu fui para esse lado da parte científica realmente, e aí vai se criando, né? Aquela coisa vai começando a criar forma na mente, você tem que começar a passar para o papel, porque senão não vai, você começa a ligar os fatos, e aí a partir daí você começa a escrever. E aí, às vezes, vai para outro lado, que não é exatamente o que você queria, porque os personagens começam a ganhar vida,
né? Você começa a criar aqueles personagens e aí a história vai se desenrolando. Mas o início todo foi assim, foi da história do meu nome até criar essa fantasia. E o lado de ter ido para a fantasia foi aquilo que a gente falou, né? Que como eu acabei indo para uma coisa um tema um tanto pesado, porque, né, você falar da parte humana ou desumana, do que o ser humano é capaz de fazer, e a fantasia ela te dá essa possibilidade de falar dessas coisas duras da realidade de uma forma que é mais fácil de digerir, porque, querendo ou não, você pode se afastar daquele universo e considerar aquilo como uma fantasia. Mas se você quiser aprofundar, você consegue trazer as reflexões, você consegue traçar esse paralelo com o teu mundo real. Mas qual foi o momento que você tomou a decisão, que é uma decisão literária, né, para o seu texto, de vincular a nossa humanidade com a questão do sentir? Porque, na verdade, outros animais, né, outros animais não humanos também são sencientes, eles sentem, né, sentem dor, sentem tristeza e tal. Mas eu não vou dar spoiler, pelo amor de Deus, mas há um momento neste livro, não podemos dar spoiler, que tem esse vínculo que é perceptível que as pessoas são chamadas de desumanos porque, por algum motivo, deixa-se de sentir, de ter emoções, de ter vínculo, por causa de várias coisas, diversas coisas que acontecem lá. Uhum. E aí eu fiquei pensando, porque haveria outras possibilidades, mas é porque a escolha da questão do sentimento. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, um dos livros que eu li foi o Erro de Descartes, de um neurocientista, Antônio Damasio. E esse livro foi quem me deu esse insight, assim, que ele realmente traz essa questão da relação entre a emoção, a razão e o sentimento, e o que torna o ser humano um ser único, né? Diferente de todos os outros animais, como você falou. E ele considera exatamente que a emoção é essa reação fisiológica do corpo, e o sentimento é essa conscientização da emoção, né? Que é graças à razão, pelo fato do ser humano ser um ser racional. E aí entendi. Então, todos os animais, ou sei lá, os mamíferos, a gente tem emoções, mas só o ser humano consegue interpretar essa emoção. Exatamente. Agora eu entendi. Exatamente. E até por isso que eu trago no livro o Job, né? O Job, ele entra como um contraponto do ser humano. É como aquilo que eu falei, tudo ali está ali por um motivo, né? Sim, o Job é o cão-guia, né? Ele está ali por um motivo, ele está ali exatamente para fazer esse contraponto do animal, teoricamente racional, né? Com o ser humano, porque o Job ele também tem esse sentimento, não o sentimento em si, ele tem a emoção, né? Mas ele não consegue racionalizar. Não consegue racionalizar em cima dessa emoção. Por exemplo, sem dar spoiler, mas digamos, tem uma cena lá que eles estão na casa, né? A Anne, o Luca e o Job. Aí o Job, ele sente uma mudança no ambiente. E aquela mudança de clima, gera nele, produz aquela emoção. Ele sente em perigo, ele sente que algo está diferente. E aí ele reage, mas ele reage de forma instintiva. Ele vai para perto do dono, né? E ali ele poderia fazer algo próprio para ele, digamos, fugir, né? Que é o lutar ou o fugir, né? Fugir ou lutar. E ele vai para perto do dono. O ser humano, ele tendo consciência dessa emoção que gera pela essa reação externa, ele sabe, por exemplo, o perigo que ele corre e ele raciocina em cima daquela emoção. E aí ele vai ver qual é a opção mais vantajosa para ele. Então, ele não vai agir simplesmente por instinto, ele vai agir racionalmente, na grande maioria das vezes, né? Algumas vezes a gente acaba agindo por instinto. Agindo por instinto, sim. Né? Faz parte. Mas o normal é o que favorece a sobrevivência do ser humano, é isso, é o fato da gente ter esse lado racional, isso nos dá vantagem evolutiva. Às vezes os animais, eles passam por uma questão de dor, eles fazem aqueles experimentos com ratos, às vezes tomando choque, mas a recompensa para eles é superior à dor. E a dor para o ser humano, muitas vezes, gera aprendizado, porque a gente consegue racionalizar essa dor. Então, se eu estou usando a faca errado e eu me corto, eu consigo racionalizar para aprender a usar. Talvez o animal não humano não consiga fazer vincular o fato de que aquela dor que ele está sentindo ele só reage, né? Exato. E a Anne, né, o fato dela, que ela quer no livro lá, de fazer essa desconexão,
é exatamente porque ela acha que as emoções não seriam importantes, mas o que o Damasio fala no livro é exatamente que as emoções elas são importantes para essa decisão também, porque a gente não pode simplesmente desconectar, falar assim, não vou levar em consideração a emoção, não vou pensar do sentimento, porque a emoção ela te dá a possibilidade de você, por exemplo, sobreviver, né? Muitas vezes esse instinto é importante. Muitas vezes você levar em consideração aquele friozinho na barriga que você sente, vai te ajudar a tomar uma decisão, é importante. Então, a emoção ela tem um papel importante na nossa tomada de decisões também, e também no nosso comportamento social, né? O fato de você saber o que é certo, o que é errado, o que é ético, a emoção, o que é moral, ela vai vincular exatamente, vai criar o senso moral, né? Porque se você não tem emoções, você não consegue ter empatia. Se você não tem empatia, as regras da ética, aquelas coisas não ditas, que não está na lei, mas é moralmente aceitável, deixam de existir, né? Porque, tipo assim, por que eu não vou matar? Entendeu? Uhum. É porque é errado, a gente aprende isso, né? Mas no nível, se você começar a tirar o sentimento e a emoção e a empatia, talvez o vou matar faça sentido, entre aspas, né? Que é o que acontece em outros livros, como, por exemplo, vamos matar um pouco da população porque a mudança climática está aí. Então, se a gente queimar metade da população, vai acabar. Resolve, racionalmente. Racionalmente, certo, né? mas assim, moralmente não tem como. Pois é, não tem como, exatamente. É bem por aí mesmo. Eu entendi, faz sentido, eu não tinha pensado, mas eu achei uma chave interessante do livro, né? Você deixar de ser humano, e não só de ser humano, mas muitas vezes de ser qualquer coisa, porque você nem animal mais é, né? Porque quando ela consegue subtrair essa emoção e o sentimento, nem animal mais você é, né? Porque você não está agindo nem por emoção, nem por instinto, nem por nada. Você virou um autômato, na verdade, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte, a gente você chegou na fantasia, o livro ele tem uma cruzada de gêneros ali. E o sci-fi veio junto, mas aí veio o romance. E aí eu ficava me perguntando, porque para mim, eu não sou muito fã de romance, então para mim não precisava do romance, mas como depois que você disse que tudo que o escritor, no seu caso, faz tem um sentido, a existência do romance, que eu não vou dar spoiler, era necessário justamente para ter essa coisa dos desumanos? Tinha uma linkagem ali? Porque assim, né, vai ter a minha visão, né, enquanto quem criou a história, mas claro óbvio, que né? cada leitor vai dar a sua interpretação, né, por isso que vai muito da experiência, do gosto, da vida de cada um. Então, cada um, inclusive, às vezes acontece isso, o leitor traz uma coisa assim e eu penso, gente, mas não foi isso que eu quis dizer. Que você quis dizer. Gente, mas não foi isso que eu não estou dizendo que o romance atrapalhou. Eu acho que o romance ele deu, em determinado momento, uma certa leveza para eu, no meu caso, estava lendo o livro. Foi mais no... Assim, eu sou romântica. Então, já tem um lado, assim, eu gosto do romance. Percebi. Né? Já tem 16 anos, esse lado namorando, diferente. escrevendo carta. Quando você começou a falar, eu falei, então tem uma razão. Tem um porquê, claro. Porque, querendo ou não, é o que eu falo, assim, eu vou trazer muito da minha visão, né, de mundo, o meu filtro para o que eu enxergo a realidade vai estar... Tem gente que pergunta assim, tem questões autobiográficas no livro? Gente, sempre tem. Alguma coisa sempre tem, porque você nem que seja de coisas que você leu, mas coisas que você vivenciou, que você estudou, que você leu, que você conhece alguém que viveu aquilo. Não é necessariamente a sua autobiografia, a sua vida, mas as vivências que você teve ou que você sabe que alguém teve. Então, sempre tem um pouco de autobiográfico dos teus gostos, da tua forma de enxergar o mundo. Então, como eu sou essa pessoa romântica, eu gosto do romance, eu quis também trazer um toque do romance na história. E por que foi pensado? Na minha visão, era uma forma de mostrar um pouco do envolvimento da Anne, porque, querendo ou não, a Anne é muito seca. Ela parece desumana, fria. Né? Ela não tem um vínculo emocional com praticamente ninguém. Né? Então, a forma de que ela tenha tido um certo envolvimento mostra que ela
tem alguma coisa ali, ela também alguma sente. Suavidade, né? Entendi. Ela sente, mesmo que ela se recuse a aceitar que ela sente, mesmo que ela queira cortar aquilo, ela acha que a emoção não tem importância, que o sentimento é ruim, ela é humana. Então, ela tem esse envolvimento, ela acaba sentindo também. Então, foi mais nesse sentido. De trazer... E é interessante que você faz isso na Anne, mas a Anne, ela é muito resultado do meio em que ela vive, né? Ela não necessariamente nasceu seca, mas aí ela fica órfã, ela vive com um pai que está sempre fazendo outras coisas. Exato. Ela se vê tendo que ser muito independente, né? Então, o envolvimento dela ali foi para trazer um pouco dessa humanidade dela, que existe. Está ali em algum canto, tá? Um muro de pedra ali que ela forma em cima dela, que ela não quer deixar ninguém ultrapassar, mas existe ali, existe um coração ali por trás, que existe alguém que talvez seja capaz de quebrar aquele muro, né? Então, é mais no sentido de ela se envolver e de talvez mostrar alguma evolução dela enquanto personagem, enquanto ser humano, ou um pouco de esperança que seja, né, na humanidade. Então, foi mais nesse sentido. Claro que eu sei que já alguns leitores trouxeram para mim essa questão, o romance pegou um lado muito grande, né, da história, porque chega um ponto em que eu preciso desenvolver essa relação. Eu atrasei o máximo, eu odeio esses negócios de que o casal, 2 segundos, se apaixonou. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Ou enemies to lovers, né? Tipo, eu te odeio, na próxima página eu tô te beijando porque eu descobri que você é perfeito. Então, primeiro, segundo, no capítulo anterior, o casal já tá apaixonado, o amor à flor da pele, não, aí não dá. Aí eu falei, não, vamos criar, vamos construindo a história aos poucos, mas chega um ponto em que você tem que desenvolver e aí, né, pegou um pedaço, acho que do meio, né, do meio para frente ali, que foi um pedaço que o romance pegou mais forte. E algumas pessoas, estava tão bom, eu não queria o romance, né, porque dá uma diminuída de velocidade na narrativa, realmente dá. Porque normalmente a fantasia, o sci-fi, ele tem um ritmo mais intenso, o romance, ele tem um ritmo mais lento. Claro. Né? Mas foi um risco, né? Eu botei, quis arriscar, e tem quem gosta, tem quem não goste, né? Isso faz parte, não tem como. Faz parte, com certeza. Ele precisava existir, o contraponto dela, né? E a questão do romance, o envolvimento romântico mesmo por si, para mim, que eu achava, ele podia estar ali. Mas eu acho que, gente, vou dar spoiler aqui, desculpa, mas o romance a gente está falando entre Anne e Luca, não tem como. Já chegamos nesse ponto, sinto muito. Mas a Tio, de vez em quando, ela também fala que ela ama o Luca, ela odeia o Luca, não sei o quê, então a gente vai, né? Eu acho que ele vem para quebrar. Eu senti no momento que eles se conheceram, quando ela esbarra nele, pergunta, você não sabe para onde você está olhando? E aí ela descobre que não, o cara não sabe para onde ele está olhando, né? Óbvio, ele não sabe. Então, só que a reação dela, do desconforto, ele quebra ela. Porque ele diz, você não está desconfortável porque você me ofendeu. Você está desconfortável porque você criou aquela educação na sua cabeça. Tipo assim, você não está sentindo empatia por mim porque eu tenho uma deficiência, né, visual, que é o caso dele. Você está apenas reagindo como te educaram, que óbvio que você tem que ter empatia porque a pessoa é deficiente visual. Então, desde esse primeiro embate, eu percebi que era uma forma de quebrar mesmo. Que às vezes era uma pessoa que ela estava conhecendo que tinha, embora ele seja artista, né, talvez a secura mais parecida com a dela, mais de pontos de vista diversos. Porque a Anne, ela se torna uma pessoa que ela chega num nível de independência, no sentido de eu não preciso de ninguém para nada, ninguém sabe fazer nada certo. Ela é uma pessoa complicada, né? Já falei aqui algumas vezes. Ninguém sabe fazer nada certo, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Na pesquisa que eu estou fazendo na minha faculdade, eu não quero ninguém junto comigo, porque todo mundo me atrapalha. A amiga dela, né, que é totalmente ao contrário dela, me atrapalha, eu não sei por que eu mantenho essa amizade com essa menina, mas é porque ela se coloca no ponto de que ela precisa tomar conta dessa amiga, porque a amiga tem uma relação com bebida, né, sofreu. Então, assim, é sempre no sentido da função. A Anne está na função de alguma coisa. É motorista, é tomar conta da amiga, tipo assim, ela está numa peça de teatro da amiga e mexendo no tablet.
E aí o cara vem, tipo assim, você precisa prestar atenção em outro ser humano que não seja você. E pela raiva, ele faz ela prestar atenção nele, entendeu? Porque ela não presta atenção em mais ninguém. Ela está muito em si mesmada, no sentido de eu preciso me virar sozinha, preciso fazer tudo certo. E aí ele vem, mesmo que pelo gerando aquele ódio, né, aquele ranço no início, mostrando, você precisa prestar atenção em outras pessoas, porque existem outras pessoas. É o que ele fala, né? Ele não tem a função, o sentido da visão, mas ela mesmo com olhos que funcionam, ela não enxerga. Né? Então, essa exatamente para esse contraponto, de que às vezes a gente vê, mas não enxerga, né? A gente a Anne, ela tem coisas. Uma vivência uma visão muito utilitarista da vida, né? Uhum. A coisa serve para determinada coisa. E como as relações humanas, para ela, parece que não serve, não tem nenhuma serventia aparente, né? É isso, ela não consegue enxergar qualquer coisa. E eu gostei que demorou, eu realmente não imaginava que ia ser um romance, assim. Eu, na verdade, tive desconfiança do Luca desde a primeira vez que eu vi, tá? Falei, tá esquisito, porque a leitor de fantasia de ficção científica, a gente desconfia até da sombra, né? Falei, tá esquisito esse homem tá seguindo ela, esse cara é um enviado de alguma coisa para fazer. E aí eu fiquei, gente, não é possível, esse cara tem alguma coisa errada com esse homem. Desconfiei dele. Você criou uma espécie de universo do além, né? A gente percebe que essas pessoas, da palavra que a gente usa no espiritismo, são pessoas desencarnadas, já tiveram vidas, né? Em outras vidas. A Aniel, em algum momento, Aniel é a guia, eu não sei como é, eu não lembro como é que você chama ela. A guardiã. A guardiã, exatamente. Ela lembra que em algum momento ela teve uma vida, muito tempo atrás, sei lá, no medievo, que seja, e depois de um tempo eles vão para esse lugar e se tornam guardiãs. Como que foi que surgiu essa coisa de você deixar, sei lá, não vou falar de alienígena, não vou falar de, sabe, eu vou falar de entidades espirituais, tanto ruins, que tem as ruins, que eu faria que seriam que espíritos pouco evoluídos, que seja, e esses guardiões que ficam num universo totalmente novo que você criou para eles, né? Uhum. À medida que eu fui fazendo as pesquisas e né, pensando no que poderia ser essa, levando para o lado da história do meu nome, o que eu ouvi as pessoas falando, de quem é essa amiga imaginária, mesmo essa visão espírita, né, quando eu falava com espíritas, eles me falavam, eles conversavam e diziam, não, dessa questão da reencarnação, teve gente que falava assim, era você que foi se preparar para reencarnar, e aí você voltou como filha da sua mãe. Assim, cada um dava uma interpretação, e aí eu comecei a pesquisar realmente do que falava. Apesar de eu ser católica, eu sou uma católica mais por criação do que praticante realmente, e eu tenho muita curiosidade pelo espiritismo, eu já li várias coisas do espiritismo também, e aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar, e foi uma coisa que para mim fez sentido, né? Mas eu também não queria trazer 100% a doutrina de nada, nem de ninguém, entendeu? Eu queria fazer uma coisa neutra. Eu senti que não tem uma carga religiosa. Exato. Tanto que você não usa nomes como anjos e, sei lá, demônios, você coloca guardiã. Eu senti que não tinha nenhuma carga religiosa, não. Exatamente, foi proposital, realmente. Eu pensei, poxa, eu não quero... Até porque, querendo ou não, tem as crenças das pessoas, né? E para eu falar de algo que eu não tenho tanto conhecimento, eu poderia até falar coisas erradas, e eu não acho que não é interessante eu ainda mais mexer com crença, mexer é que nem a gente brinca, né? Religião e futebol a gente não discute, então era muito complicado trazer uma coisa muito real, né? Fazer pelo lado da fantasia. Então eu criei paralelos, né? Eu criei a história e fui buscando mundos completamente alternativos, criei uma entidade, não quis nomear anjo, porque, querendo ou não, mesmo que não fosse... Hoje em dia tem livro de anjo à torta e à direita, né? Que mais cada um leva para um lado e fala um anjo de um jeito, de um tipo, vampiro de um jeito, vampiro de outro jeito, de demônio. Então, tem muitos livros nesse sentido. Então, eu falei, vou criar algo diferente. O que eu posso criar em cima disso aqui? Mesmo trazendo um pouco da leitura que eu fiz, do conhecimento, das coisas que eu pesquisei, das coisas que eu ouvi,
mesmo até eu não quis me aprofundar muito no real, porque isso poderia influenciar, né? E aí eu fui para o lado da imaginação, né? Então eu fui realmente criar, né? Da onde surgiu o nome Guardiã, não tenho a menor ideia. Essas coisas, elas vêm assim, numa hora você fica, não é um anjo, mas o que seria? Aí você começa a criar e as palavras vão surgindo, e aí aquele universo vai tomando forma, né? E as outras entidades vão se encaixando, né? Aí eu tenho até um organograma, né, que eu vou fazendo para poder ver as hierarquias, né? Por exemplo, teve gente que pode dizer que a entidade superior, o top seria Deus. Você vê que eu não falo em Deus em nenhum momento, né? E até brinco ali que eu chamo de autor, porque na verdade quem está criando aquilo ali tudo é o autor que está desenhando aquela história. Então nisso eu vou tentando sair desse universo religioso, desse universo de crença, para não entrar a fundo nisso e traçando paralelo para esse mundo ficcional. Sim, e pensando também que realmente eu interpretei que Aniel, né, que a guardiã não era um anjo, porque o anjo, quando a gente lê sobre anjo, né, que não é nem espírita, mas o anjo é como se fosse um ser perfeito, né, que não é humano. E o anjo não é humano, ele é uma criação separada, né? E a Aniel, ela foi humana e ela ainda resguarda alguns sentimentos humanos, como a raiva, às vezes, a desconfiança, né? Ela a frustração, porque ela não é necessariamente guardiã da Anne, mas ela se frustra, porque ela tenta tanto, né, ajudar essa pessoa, essa menina, aquela jovem mulher, e se frustra. Então eu senti que era muito numa posição quase de melhor amigo mesmo, de amigo imaginário, uma pessoa que está ali para botar a mão na sua consciência e falar calma, entendeu? Mas que tem essa coisa da frustração. A perfeição é difícil, né? A entidade perfeita fica uma coisa muito afastada, né? Muito surreal, assim. E, inclusive, quando eu estava escrevendo no primeiro momento, os guardiões, eles era para ser ele ser exatamente do jeito que a Anne queria. Não quero dar spoiler, mas assim, como eles foram humanos, né, aquela coisa, mas eles meio que se desconectaram, então eles não têm o corpo deles já está morto, então não tem a fisiologia do corpo humano, eles não teriam aquelas emoções, né? E, consequentemente, não teria o sentimento, só que, à medida que eu passei o livro para uma preparadora de texto, né, e ela começou a ler, e ela começou a falar assim, você percebeu que a sua guardiã, ela tem emoção? Você percebeu que várias vezes você bota aí, ela sente dor, ela sofre, não sei o quê. Era uma coisa que eu botava e eu nem percebia que eu estava colocando. Aí eu falei, caramba, então, peraí, eu tenho que repensar, porque você acabou de quebrar toda a minha história. Aí ela falou, não quebrei nada, para pensar. É por isso que você precisa ter uma outra visão logo que você escreve o texto, né? Porque você acha que está muito claro, mas está na sua cabeça, e às vezes não está necessariamente no papel. E aí ela falou assim, não, é só você considerar que os guardiões, eles têm um controle maior, eles têm um autocontrole maior do que os humanos, mas não necessariamente que eles não tenham, eles sentem. E aí, eu não precisei mexer em nada, eu comecei a ler e falei, cara, é isso, entendeu? Na verdade, eu estava com uma ideia diferente na minha cabeça, diferente do que eu tinha colocado no papel. E aí fez mais sentido, eu falei, realmente, a Aniel estava muito mais humana do que se ela fosse essa entidade perfeita, porque ela não era, ela é imperfeita, né? Ela erra, ela se acha muitas vezes no início que ela sabe tudo, depois ela vai percebendo que ela não sabe. Ela é impulsiva. E ela vai evoluindo também, ela é impulsiva, né? E ela vai evoluindo na história, ela vai fazendo ela vai se autoconhecendo também, né, no desenvolver da história. E leva ao questionamento, assim, depois que ela nos mostra que ela lembra que ela teve uma reencarnação, que seja, né, uma vida anterior, do que a gente leva quando a gente parte, né? É muito isso, assim, desse ser que evoluiu, mas será que ainda o sentir frustração, isso você consegue se desfazer, né, dessas... Mas sim, eu percebo que ela consegue ter mais controle, tanto que em determinado momento ela se afasta de algumas situações, tipo, a boate está bombando e aquilo lhe faz mal, então ela se afasta daquilo e vai para... Tipo,
eu lembrei a Parata agora por causa de Harry Potter, mas enfim, ela sai daquele ambiente que está fazendo mal a ela, que está interferindo nela. Então, eu achei bacana essa coisa de você colocar essas coisas do guardião, porque a gente interpreta de acordo com as nossas ideologias religiosas. Mas aí eu fiquei, o tempo inteiro que eu estava lendo o livro, e agora que eu te conheci como pessoa, eu falei, não é autobiográfico, mas eu fiquei pensando, tem alguém na sua vida, eu não vou te fazer essa pergunta porque você vai ter problema com a sua família, mas eu fiquei pensando, por que criar uma heroína, né, uma protagonista tão difícil? Você criou, na verdade, uma antagonista, uma anti-heroína, que a gente começa, você fica sem saber quem é a heroína. Eu fiquei mais achando que a heroína é a Aniel, mas assim, sua protagonista é muito difícil. E aí, agora que eu vi que não tem tanto de autobiografia, né? Como é que você é uma pessoa romântica, né? Eu não sou a Anne. Então, não tem a ver com você, mas assim, por que criar uma heroína tão difícil? Desculpa te dizer, mas é isso aí. Mas às vezes a pessoa assim, você fica chateada, tipo, quando as pessoas falam que odiaram a Anne, eu falei, gente, como é que eu posso ficar chateada se eu conseguir fazer exatamente o que eu queria fazer? Você fez de propósito. Quando eu estava criando, eu fui criando os personagens, é uma etapa bem complicada de se fazer, que é criar os personagens, né? Porque você tem que ir a fundo. Eu tenho que, eles para mim existem, né? Então eu tenho que fazer eles existirem. Eu converso, eu tenho que fazer entrevista com eles, até conhecer coisas que muitas vezes nem vão estar no livro, mas eu preciso conhecer eles de uma forma mais profunda, para poder, até porque às vezes já aconteceu, né? De eu sair com meu marido, alguma coisa assim, e aí aconteceu alguma coisa, eu falo assim, a Anne faria isso. Porque eu já conheço tanto ela que eu sei qual é a reação que ela teria, entendeu? A Anne reagiria assim. Aí ou alguém fala, eu falo, isso aí é fala da Anne, isso aí é fala da Daniel, porque não, eu ficava me perguntando quanto de percentagem de Anne que eu tenho em mim, entendeu? Porque tem umas coisas que ela faz que eu vou te confessar que eu não acho tão erradas, não, tá? Mas eu sou um pouquinho paciente também, né? Isso eu achei. Então, acho que a gente que é leitor, a gente começa a se identificar ou não com as personagens. Tem algumas, com certeza. E aí, quando eu fui criar a Anne, eu falava, né, conversando com meu marido aqui, que era quem escutava mais os meus devaneios todos aqui, e eu falava, caramba, amor, eu quero criar uma personagem, eu quero criar uma protagonista, mas eu quero que ela seja também antagonista. Eu quero fazer as duas coisas numa pessoa só. Aí meu marido ficava, você só vai pelo lado mais difícil. Eu falei, pois é, mas é porque eu sou chata, eu sou exigente, eu quero fazer algo diferente. Aí eu ficava, tanto que no início eu não sabia quem que ia ser a narradora, se a própria Anne ia ser a narradora. E aí eu fui percebendo que eu não poderia botar a Anne como narradora, porque ninguém ia aguentar. Se eu botasse a Anne como narradora, eu não ia tacar o livro, não tinha como. Fala, gente, alguém bate nessa menina. Tem que ter outra pessoa para filtrar. Alguém de fora para poder, né? Aí foi que a Aniel veio como narradora. E o fato da Aniel ser a narradora é exatamente por isso, para trazer também um pouco mais da Anne, porque senão, se eu botasse só o que está na cabeça da Anne, só a forma de pensar da Anne, sem trazer, às vezes, uma outra visão, uma visão de fora, ia ficar também muito difícil. Por isso que tudo é pensado, né? Não é nada, é por acaso. Aí a Anne, ela veio nesse sentido de ser a protagonista e a antagonista. E eu queria despertar emoção, né? O livro fala de emoção, o livro fala de sentimento. Então, o livro ele tinha que fazer o leitor sentir isso, ele despertar alguma forma algumas emoções. E se fosse montanha-russa, então melhor ainda. Então, a Anne veio exatamente nesse sentido, de fazer as pessoas em algum momento, como você falou, algum momento se identifica, algum momento entende, algum momento odeia, e isso faz essa montanha-russa de emoção com ela. E a raiva, por que a raiva? Se eu estou falando de emoção, a raiva é uma emoção que é normal, né? É uma emoção que está aí em todo canto, assim, ela anda lado a lado com o amor, né? A gente ama e odeia a toda hora, né? Em todo canto. Então, e ela tem uma coisa de primitiva, a raiva, né? É uma coisa que tem muito a ver com o instinto também de... Também, né? Sei lá, então, o que eu poderia fazer se não fosse legal, sabe? Essas coisas. Exatamente nesse sentido, porque o livro também fala de você aprender a entender, reconhecer essas emoções e saber lidar com essa emoção.
E o que acontece com a raiva é que muita gente não reconhece a raiva e não sabe lidar com a raiva. E aí o que acontece? Explode, reage de uma forma inadequada, agride, né? Porque se você soubesse, poxa, eu tô com raiva, então eu preciso me afastar dessa pessoa, porque senão eu vou fazer alguma coisa que não tá legal. Mas as pessoas não sabem lidar com a raiva. Então, foi uma forma de trazer um sentimento que é real, que é comum, que a gente lida com ele o tempo todo, num livro. Porque amor tem um monte, né? A gente falou que tem de livro de romance, de amor, de que desperta, que aquece o coração, aquela coisa, tudo ótimo. Tristeza também, tem um monte de livro que traz o ciclite, né? Que te faz você sentir aquela tristeza e tudo. Então, por que não trazer um livro que desperte a raiva? Por mais que vocês tenham raiva de mim, depois, em algum momento, faz com que a pessoa sinta durante a leitura. Né? Mas eu acho também que a Anne é uma personagem um pouco raivosa. Essas impaciências dele, ela é uma menina que ela convive com uma raiva o tempo inteiro no coração dela. O tempo todo. Ela está sempre com raiva. A gente percebe que ela está sempre com raiva. Existe uma razão muito pueril, muito jovem dessa raiva dela, né? Que depois, no final do livro, é que a gente vai entender porque que ela tem raiva. Da coisa de não ter mãe, né? Negócio, mas foi mais para o final do livro que a gente finalmente consegue entender essa raiva. Mas ela passa o tempo inteiro com raiva, ela está sempre com raiva. Ela tem uma raiva parece não saber lidar, com uma culpa, né? Sim. Ela sente uma certa culpa. Então, na verdade, ela é inundada com um monte de emoções que ela não sabe. Por quê? Porque ela prefere não lidar com aquelas emoções, ela prefere fingir que aquelas emoções não existem. Né? Só que isso extrapola de alguma forma, né? Ela consegue não se envolver, né? As pessoas têm medo dela no livro, na verdade. Tem alguns momentos que você percebe que as pessoas têm um pouco de medo dela, né? Sim, até quando ela está com os amigos da Luísa, né? Que ela fala assim, normalmente as pessoas evitam estar na mesa quando ela está perto, porque as pessoas não gostam, as pessoas realmente têm medo dela. Então, foi mais nesse sentido da raiva de despertar essa emoção. Então, foi daí que surgiu a Anne. É proposital, as pessoas ficam com raiva realmente, e o objetivo era exatamente esse, então não pensem que eu fico com raiva quando vocês odeiam a Anne, vocês falam mal da Anne, só que no fim das contas, sabe o que eu percebo? Quem é que todo mundo fala do livro? É da Anne. A Anne é que marca, a Anne é que fica na memória, a Anne é que faz com que as pessoas discutam, conversem, então no fim, ela fez o papel dela, entendeu? Sim. Ela marcou de alguma forma, mesmo que seja negativamente, mesmo assim, eu não quero ser uma pessoa como a Anne. Será que eu sou, como você falou, será que eu tenho alguma coisa da Anne em mim? Então você começa a refletir. Aí você conhece alguém como a Anne? Gente, no fim, a gente sempre conhece alguém parecido, né? Claro que na literatura as coisas são extrapoladas. Sempre conhece aquela pessoa que fala, meu Deus, eu não aguento ficar perto daquela pessoa. Sempre tem, a gente sempre tem aquela pessoa que não bate com você, aquela pessoa que, nossa, você não consegue, você está num ambiente de descontração e a pessoa é chata, a pessoa sempre tem, não tem como. Mas a Anne, na verdade, ela me... Não, isso eu percebi. Mas a Anne não escreveria a carta de 10 páginas para o Lucas. Não ia fazer isso. Não. Né? Ela ia mandar pelo correio. Não ia. Mas a Anne, ela me despertou empatia também. Porque existe uma espécie de justificativa, né? O que é você crescer abastada? Porque ela é uma menina abastada. Né? Ela tem carro, ela estuda, ela vai fazer um mestrado no exterior e tal. Mas o que é você crescer abastada, mas não ter ninguém por você? Porque ela não tem ninguém. Ela tem a Luísa, que tem um vínculo ali de infância, mas que em algum momento da vida as duas foram para situações separadas. A Luísa fica tentando amolecer a Anne, mas não é possível. Mas ela tem os sentimentos dentro dela, a gente vai vendo mais para o final, só que é isso, né? O que é você crescer sem amor? É basicamente isso. Porque a Anne, ela cresce sem amor. Não tem ninguém. Todo mundo tem medo dela. E aí você pega a Anne e pensa na Anne. Eu pensava muito dela adolescência, pré-adolescente. Né? Ela perde a mãe ali criança e chega na pré-adolescência, ela deveria ser a criança mais insuportável da face da terra, porque ela não tem amor. E ela ainda está no final, na último estágio da adolescência, a gente pensar que a adolescência hoje, entre aspas, vai até 24 anos, né? Ela ainda está na fase do imortal. Eu não morro, eu consigo fazer sozinha, eu sou independente e eu sou muito raivosa, cuidado comigo. Então, eu fiquei pensando se isso não foi um processo de anos, entendeu? De uma criança que talvez fosse uma criança amorosa, aí se tornar essa pré-adolescente, essa adolescente embotada, nervosa, né? E depois ela se torna
ela até teve um relacionamento, né, nessa fase, mas aí se torna essa jovem adulta extremamente raivosa, né, e que coloca essa carapaça para ela, é como se fosse um crustáceo, né, para não mostrar o molinho que ela tem por dentro. Uhum. Exatamente, ela não quer aceitar que ela tem, ela não quer deixar que ninguém veja que ela tem, né? Eu acho que é porque a experiência da Anne com as emoções, ela sempre foi uma experiência negativa, né? Ela não tem muitas emoções felizes, não tem muitas emoções. Mas eu vou ser sincera, o Luca também me deu um pouco de ranço. Eu te falei isso na minha resenha. Eu falei, o Luca me deu um pouco de ranço também. Tem alguma coisa errada. Então, talvez porque tem muito da história do Luca que não está ainda nesse livro, né? Que, na verdade, tem muita coisa que ficou em aberto, né? Que fica uma deixa, e tem coisas ali. Então, talvez esse ranço que você sinta dele é porque você já tenha sentido alguma coisa em algum momento que você percebeu, então, né, que não foi desenvolvido. Então, sim. No início, parece que ele e a Aniel não conseguem ter um relacionamento saudável, e na minha cabeça, como uma defensora feminista das mulheres, eu pensava, pô, aparece uma pessoa melhor na vida dessa menina, mas, de verdade, que homem doce, fofo ia conseguir entrar na vida de Anne? Ela ia pegar o cara e tacar lá, sai de perto de mim. Pois é, porque a gente não pode falar spoiler, mas tem um porquê, né, dele já entrar assim, de frente, né? Porque né, ele já sabia um pouco como tinha que lidar, né? Então, isso tem um porquê, né? Dele com essa força, assim, mais agressiva, mais grosseira, né? Não é nem agressiva. Isso é como você falou, se fosse uma pessoa muito amorosa, não ia dar um chute nele e sair voando. Exatamente, a Luísa não conseguiu, depois de tantos anos que era essa personagem doce, né? Não conseguiu. Por que o cara conseguiria? É porque a personagem não conseguiria chamar a atenção dela. Ela estava tão centrada naquela coisa da pesquisa científica e não sei o quê. E é como você falou, todo mundo tem medo dela, então, geralmente, foi a primeira pessoa que chegou ali e demonstrou bater de frente com ela, né? Sim. Então, isso já fez com que ela enxergasse algo diferente. Assim, peraí, né? Que é algo diferente do que está acontecendo normalmente. Ele não está com medo de mim, ele está me batendo de frente. Batendo de frente, Ele está me tirando do meu lugar de comando, né? Então, o mais interessante, assim, que eu vi da Anne é da coisa da idade, né? A Anne está no final da graduação e já está desenvolvendo os Paranauê lá. Então, ela é um gênio, né? Apesar dela ter todo o capital social em volta dela para ela se tornar, e não ter muito amizade nem amor para ela se distrair. Então, ela fica sempre naquela coisa. Mas de ser arrogante igual todos nós nessa idade. Porque a gente vai descobrindo que ela realmente não pensou nas consequências. Ela tem esse QI, né, que fica evidente que ela tem um QI acima da média, e ela tem essa questão, o aporte financeiro, né, essa questão de poder desenvolver, de comprar o material, de fazer as coisas. E eu acho que no capítulo em que ela se depara com a Anne, com a Aniel, contando, é o primeiro momento em que ela percebe realmente assim o que ela está fazendo, o que pode gerar, né? E até ela falar, ainda faltam muitos anos, tá? Só que na verdade, né, as coisas acontecem muito rápido. Mas aquele momento ali é exatamente para tentar mostrar que ela está fazendo a coisa sem pensar, né? Sem considerar essa questão ética. Exatamente como você falou, essa questão da maturidade que ainda não tem da idade, e dessa questão imediatista, né, do jovem, de achar que tudo é para ontem e que as coisas têm que acontecer do jeito que querem e pronto, e o resto do mundo que se exploda e as consequências não são levadas em consideração. Acho que realmente o que faltava na Anne mesmo era a questão da figura do mentor ou da mentora, né? Que a gente precisa ao longo da vida, ter uma pessoa que é o que ela não tem, né? Às vezes o braço, o olhar materno, o olhar paterno em cima, para falar calma. A orientação, não é bem assim. Né? Você falou que tem coisas que ainda não estão sendo ditas. Então, tio, responda a pergunta que todo mundo te faz. Este livro vai ter continuação? Eu já falei algumas vezes, eu falei, gente, a ideia inicialmente não era fazer um livro só, porque foi um desafio que eu me coloquei, né? Eu falei, será que eu consigo escrever um livro? Então, era para ser aquela coisa, escrevi o livro, beleza, consegui, ponto. Só que quando eu terminei, eu cheguei no final, o epílogo,
E quando eu escrevi o epílogo, eu fiquei assim, gente, tem tanta coisa aqui ainda, tem um universo, tem substrato ainda demais aqui para desenvolver. Aí eu falei, não, tem que continuar essa história. Tanto que eu voltei, né, quando eu reescrevi, e fui deixando alguns ganchos, algumas coisas que não tinham sido colocadas antes para poder deixar em aberto. E a ideia, sim, era fazer, não sei, era fazer a continuação da história. Eu queria que já tivesse pronto. Eu tenho a história escrita, assim, né? É a ideia geral, é tudo o que acontece, mas eu preciso sentar para colocar, botar em prática. E quando eu não esperava que eu fosse publicar o livro logo, né? Eu terminei o livro, na época eu fazia um MBA, e no MBA eu tinha que, no TCC, eu tinha que produzir um livro e fazer um plano de negócios de uma editora. Então eu comecei a mandar o original para as editoras, porque eu estava usando o meu livro como meio que uma cobaia, para ver como que os editores recebiam, como é que eles comunicavam, e para poder eu fazer o meu TCC. Só que acabou que a Madrepérola realmente se interessou pelo livro. E aí o Rafael, eu falei, Rafael, mas eu não sei, não quero, não tô... E aí ele realmente, ele apostou no livro, ele gostou, e ele apostou no livro, e ele deu essa oportunidade incrível de publicar o livro pela Madrepérola, que não tive como recusar, né? E eu não estava preparada emocionalmente para isso ainda, e eu queria até já, quando eu fosse publicar o livro, digamos assim, eu queria até que ele já tivesse completo, né? Porque fica mais fácil, porque querendo ou não, agora que vem todos esses feedbacks, eles influenciam também. Hoje, se eu for sentar para escrever, eu quero pensar nas coisas que as pessoas me falam, no fluxo, na história, não sei o que, acaba que vem essa carga. Isso atrapalhou, de certa forma, porque eu tinha a ideia e aí eu acabei travando, assim, eu cheguei num ponto em que eu não conseguia mais continuar a história. E aí eu falei, eu preciso me afastar primeiro da história, eu preciso deixar ela esfriar um pouco, realmente. Nesse momento agora eu estou precisando manter um distanciamento. Eu parei de escrever, eu não estou escrevendo no momento, porque não estava indo, não estava andando, não estava fluindo na minha cabeça. Então eu realmente falei, eu vou dar um tempo, vou deixar a ideia esfriar mesmo na minha cabeça, para depois eu conseguir resgatar isso. Então, vai ter continuação? Eu espero que sim. Né? Eu quero muito trazer a continuação. Eu sei que ainda tem muita história para acontecer ali. Eu sei que eu deixei pontas soltas. Eu preciso fazer esse alinhamento. Eu sei que ainda tem muita coisa ali que dá para ser trabalhado. Tem história dos personagens que dá para ser, que tem que ser melhor desenvolvida. Mas, infelizmente, aquilo que eu falei, escrever não é sentar na frente do computador e achar que as coisas vão sair, você vai lá digitando as palavras e tudo acontece. Não é assim. Então, no momento, eu não estou conseguindo botar a ideia no papel, então eu realmente dei uma parada. Então, eu não sei te dizer, assim, quanto tempo... não faça essa exigência, não. A história problema, né? É porque eu já prometi muito, eu já fiz essa besteira de dizer assim, não, eu prometo, ano passado, início do ano, porque veio a pandemia, na pandemia, então foi a confusão, né? Aí que eu não consegui escrever nada, menino dentro de casa, a aula online, minha mesa de computador, então ficou aquela zona de livros de ensino fundamental, então não peguei nada. Aí eu falei, não, ano que vem, início do ano passado, né? Aí eu falei, agora eu escrevo. Então, até o fim do ano, eu prometi para um monte de gente que ia sair. Até o fim do ano passado, não saiu. Então, agora eu não prometo mais, entendeu? Não precisa. A gente que é leitor, a gente é um povo chato, né? O leitor é um povo chato. Mas, se você pensar, por exemplo, igual eu estava lendo ontem, inclusive, o Doutor Sono, né? Que é a continuação do Iluminado, de Stephen King. São 32 anos de separação entre um livro e outro. A Margaret Atwood lançou Os Testamentos 35 anos depois do Conto da Aia. Então, você tem até 3 décadas. Sabe? Pois é, eu acho que tem muito isso. O Game of Thrones, por exemplo, depois que saiu a série, que terminou a série, você viu que ele não conseguiu escrever. Exatamente. Acontece alguma coisa que até porque a série inventou coisas que não estavam... Eles precisavam terminar a série e não respeitaram o tempo do autor, que não é todo autor que escreve um livro por ano, né?
Pois é. E aí o cara paralisa e não consegue terminar, porque aí eles inventaram um final qualquer para a série e o cara... Eu Entendeu? senti que essa questão do feedback, ela influencia muito. Assim, é muito bom, eu não vou negar, não. Assim, para mim, o feedback é super importante, porque ele me ajuda a, como eu falei, eu estou aprendendo, né? Eu me sinto nessa construção, nessa evolução desse aprendizado. Então, ouvir o feedback do leitor é muito bom, porque a gente sabe, poxa, eu acertei consegui. Claro que é impossível agradar a todo mundo, né? Isso é uma coisa que todo autor tem que estar preparado para as críticas negativas também, porque vai ter aqueles que não gostam, isso faz parte, não tem como você agradar a todos. Mas tem que levar, até as críticas negativas, tem que levar para o lado do autoaprendizado, da evolução. Se tem como eu melhorar de alguma forma, se aquela crítica negativa é uma coisa, poxa, realmente eu preciso pensar nisso, eu posso melhorar, não para agradar aquele leitor, porque ele não é o meu leitor, provavelmente, né? Mas porque eu acho que tem algo que eu possa melhorar. E aí, querendo ou não, isso mexe, isso influencia para você na parte da criatividade. Porque aí você começa, quando você está escrevendo, você começa a não estar mais só imersivo naquela tua ideia, e sim naquele monte de coisa que te falaram, aquelas várias vozes externas, a influência que vem de fora. E isso atrapalha, porque você já não é mais não é a sua história mais, não está só na sua mente. Então, talvez daí que eu esteja um pouquinho bloqueada, mas eu tenho fé que agora eu vou me afastei, já estou desde o início do ano que eu não pego, e aí eu, né, comecei a ir muito para a área da revisão, eu estou trabalhando com revisão, então fui buscar outras coisas, né, outras formas, outras atividades que eu gosto de fazer, lendo outros livros, vendo outros autores, e aí isso vai ajudando, vai criando, vai dando outras ideias, e eu tenho fé de que em algum momento a continuação sai. Não, e não tem a questão do levar a pressão a sério, porque senão vocês acabam se tornando autor igual autor de novela, que precisa escrever 3 finais para ver qual que o público gosta mais, e eu acho que isso interfere muito na veia. E sabendo que mesmo que você escreva o final que parte do público queira, vai ter uma parte do público que vai falar que o final não ficou bom. Sempre então, tem, né? Não adianta, não tem sabe? jeito. Não adianta, não tem como, cara, não tem como. E você tem alguma mais alguma produção literária? Estava trabalhando em mais alguma coisa? Ou você ficou realmente mais imersa em Desumanos e as possíveis continuações? O que eu produzi, eu tenho alguns contos, né, que foram publicados, que eu acho até mais fácil produzir conto, porque eles são menores, né, então o tempo e a dedicação, o tempo dedicado para você conseguir começar e terminar um conto é muito mais fácil, né, não é que seja fácil de escrever, mas o tempo de dedicação em si, porque para você construir um romance existe um universo muito maior para você fazer. Então, eu fiz alguns contos, eles já foram publicados, e fora isso, eu continuo com as minhas brincadeiras de palavras, assim, de vez em quando eu escrevo alguma coisa, meu bloquinho de notas, hoje é no celular, então eu não perco mais, porque antigamente era no papel, eu jogava fora, então hoje se eu tiver com qualquer coisa na minha cabeça, assim, aí eu vou no celular, aí escrevo, aí tem lá um textinho, aí sai uns poeminha, poema que eu não sei nada de poesia, mas aí eu gosto de brincar de fazer poema, porque simplesmente pelo fato de eu estar buscando uma rima, de eu estar buscando uma palavra, isso vai fazendo eu entender aquele sentimento, é um exercício, né? Eu vou ocultando e vou fazendo a escrita. Então, eu continuo escrevendo sempre, mas, assim, profissionalmente dizer que você tem outro projeto hoje de escrita, não, o meu projeto continua sendo Desumanos, a continuação, eu não vou me inventar de entrar em outra história, tem outras histórias na minha cabeça? Tem, mas se eu começar outra agora, eu acabo que não vou conseguir terminar Desumanos. Não vai terminar nenhuma nem outra. Então eu falo, não vou me meter. Eu tô começando a sentir que Desumanos vai ser que você falou que fantasia é muita série, né? Desumanos vai virar um box de 7 livros, eu tô sentindo. Porque na hora que você pegar o gancho, entendeu? Vai ser Desumanos, vai ter que inventar outro nome. O Desumanos, alguma coisa embaixo está servindo, entendeu? Desumanos e não sei o quê. Desumanos e não sei o quê. Tem então, autor que gosta de se aventurar em outras histórias enquanto escreve uma ou outra, mas não sei, eu acho que para mim não vai dar certo, porque eu gosto de ficar imersiva mesmo naquele mundo. Então, eu prefiro o que aconteceu. Eu acabei que eu não estou escrevendo,
né? Fico brincando com as palavras sem escrever, mas aí fui para a revisão. Então, eu estou revisando. Então, querendo ou não, eu continuo trabalhando com a escrita, continuo desenvolvendo a criatividade, vendo as ideias dos outros também. Aquilo vai dando substrato para você também trabalhar. E eu continuo no mundo do texto, porque o negócio é o texto. Para mim, é o texto. Mas para quem disse que não gosta de conversar, nossa conversa foi bem longa, tá? Né? Acho que é mais uma coisa de você se sentir à vontade, né? Com o negócio. Também, uma hora com e tanto certeza. Mas agora, para a gente vai finalizar, e no final do podcast, eu sempre peço para o convidado, a convidada, dar uma indicação. Você deu várias, né? Mas tem algum livro, filme, qualquer coisa, oficina literária que você queira indicar aí para o pessoal de casa? Bom, uma série que eu acho sensacional, que traz, apesar de ser série de televisão, mas que traz muita técnica narrativa que a gente pode transpor para a parte também, é This Is Us. Não sei se você já ouviu falar. Isso, é maravilhoso. Tem no Netflix. Eu acho que é Amazon Prime né? Video. Eu não sei se está no Netflix ainda, acho que não está mais, está Amazon Prime, né? Amazon Prime, eu acho sensacional a forma com que... eu acho que é Amazon Prime, isso mesmo. A forma com que ele traz o storytelling, né? Como é que eles vão construindo aquela narrativa e a todos os personagens. Então, para quem gosta de narrativa, de escrita, de storytelling, nada a ver, né? É série de televisão, mas na verdade tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E a gente pode aprender muito através se você for analisar a narrativa do This Is Us. E para, assim, de estudo, tem muitas oficinas boas, mas quem é do Rio, no caso, a Estação das Letras, tem várias oficinas de escrita que são muito boas, né? Ali no Flamengo. Foi onde eu fiz a oficina de romance, eu fiz outras, fiz de escrita criativa também. Eu não sei se eles estão com cursos online, mas teve uma época que eles estavam. Então, fica aí também para quem quer desenvolver essa parte de escrita criativa, fica aí a dica. Joia. A minha dica vai ser também pela questão da narrativa, e também vai ser uma série, A Assombração na Casa da Colina, é a Mansão Hill House, está no Netflix, e ela é baseada num livro chamado Da Maldição da Residência Hill, e eu gostei muito da série pela forma como eles fizeram a narrativa da própria série, misturando com a fotografia do livro. Eles vão fazendo passado e presente, mas a narrativa é um brinco. Sabe aquele negócio que você fica, gente, não posso desligar, porque se eu desligar eu vou perder a narrativa. Então, eu acho que A Maldição da Residência Hill, né, que está no Netflix, é uma dica muito boa para quem gosta de terror, né? Não é para todo mundo, não. Mas não conheço, eu acho que mas eu vou ver. Eu acho que é um terror suave. Não tem nenhum massacre da Serra Elétrica no meio, não tem o Leatherface. Eu não gosto muito desses terror, tipo jogos mortais, não, de verdade. Esse negócio de tripa saindo não é comigo, eu sou sensível. E aí eu acho que é uma boa dica, e é baseado em livro. Então, tem toda a questão da narrativa. Já gostei. Eu acho que é uma minissérie, se eu não me engano, só tem uma temporada, mas eu gostei muito dela, e é a nossa indicação. Então, tio, muito obrigada pelo seu tempo, muito tempo que você doou para a gente hoje. Agradecemos demais aqui no nosso headset, nossa nave da Grande Mãe. E seja convidadíssima para voltar de novo. Damos aí 2 a 3 anos para você terminar Desumando 2, ou 5 anos, e você volta no podcast na temporada 2028. Mas está convidadíssima aí para poder voltar. Obrigada. E agradeço demais, porque eu sei que para você, né, foi assim, para mim, uma honra de estar aqui fazendo essa conversa com você, porque... E eu agradeço muito aí o espaço e a paciência, porque eu acho que fiquei meio nervosa, mas não, foi muito bom, eu fiquei muito tranquila durante, né, posso ter ficado nervosa antes, mas durante eu até esqueci que estava gravando, parecia mesmo que a gente estava aqui só batendo papo, então foi muito bom, foi muito tranquilo, e obrigada, muito obrigada mesmo. De nada, foi um prazer te conhecer, e seja muito bem-vinda de volta quando você quiser voltar, viu? Obrigada. A Grande Irmã. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado.